que as sociedades limitadas podem ter regência supletiva pela lei das sociedades anônimas. Então, tudo aquilo que pode se aplicar na sociedade, tudo aquilo que pode se aplicar nas limitadas previstas na legislação da sociedade anônima, pode ser aplicado. Então, por isso que veio, né, esse acordo de acionistas faz parte da regência supletiva das sociedades anônimas. A origem dela é lá na lei das sociedades anônimas. Boa noite, contadores e contadoras. Meu nome é Bruno Braga e eu estou aqui mais uma vez reunido com meus amigos Breno e Irapuã Negreiros para um ato societário na prática. E hoje nós vamos falar como é que faz um acordo entre sócios fora do contrato social. Boa noite, Irapuã. Boa noite, Breno. Boa noite, pessoal. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Acompanhe a gente aí nesse bate-papo, que tem um assunto interessante aí que vai ser discutido hoje, hein? Boa noite a todos, muito prazer em estar aqui novamente para um novo bate-papo, hoje trazendo um assunto muito interessante e importante que os nossos colegas contadores em início de carreira pouco conhecem. Aliás, eu diria até que até os colegas já na estrada há bastante tempo podem conhecer, mas utilizam muito pouco essa ferramenta que é o acordo de sócios, o acordo de cotistas, e que eu entendo que é uma ferramenta muito importante que deve ser utilizada com mais frequência para dinamizar e para regrar as relações entre os sócios de uma sociedade limitada. Como eu disse, é muito pouco usada. Normalmente se usa essa ferramenta em empresas de grande porte, com vários sócios, e eu vejo muito pouco nas sociedades pequenas, nas empresas pequenas, que os contadores de escritório de contabilidade atendem. E eu diria que é uma ferramenta que deve ser utilizada porque, como eu disse nos bastidores agora há pouco, o contador ele tem que mostrar para o cliente que ele entende do negócio, que ele conhece o assunto, atos societários. E aí o contador deve ter um cuidado, uma precaução muito grande no sentido de prever e prevenir litígios futuros em relação aos sócios. Então, é preciso prever essas coisas e o acordo de sócio é exatamente um conjunto de regrinhas que precisam ser respeitadas no decorrer, na vigência da sociedade. Eu diria que seria uma espécie de regulamento interno a vigorar entre os sócios. Bacana. E aí você começou a dizer para a gente, né, que isso não tem nada a ver com contrato social, isso não vai na junta. Esse tipo de documento ele é interno da empresa, ele não tem publicidade. E isso gera um pouco para a gente, gera ali para o cliente do contador uma forma dele se precaver também, porque são informações que muitas vezes eles são confidenciais, né? Então isso é um contrato de gaveta. Perfeitamente. Não vai a registro porque são regras que interessam apenas e tão somente aos sócios dessa empresa. O que vai para a junta comercial torna-se um documento público. Então, eu vou dar um exemplo prático para que fique mais fácil o entendimento. Vamos supor o seguinte: três amigos se reúnem e formam uma sociedade para explorar um restaurante. Então, como todos sabem, restaurantes é uma atividade, um comércio, uma atividade que eu diria até que ela escraviza um pouco os proprietários, né? Porque precisa levantar cedinho para ir para o Ceasa fazer as compras,
precisa alguém estar na hora do almoço lá, vendo se a comida está saindo direito, se os clientes estão sendo bem atendidos, se está tudo saindo de acordo com o que foi programado. Precisa ter alguém que vai se preocupar com a parte financeira, administrativo-financeira, enfim. Então, esses 3 amigos formaram a sociedade, foram lá no contador, passaram as informações todas para a constituição dessa empresa. O contador preparou o contrato social tramitou na junta comercial, já está registrado, já temos a empresa registrada na junta comercial, já tem CNPJ, já tem inscrição estadual, já tem alvará de localização. Mas eu pergunto, e o que foi combinado entre eles? Podem até terem combinado, mas eu entendo que o contador ele tem aí a oportunidade de mostrar ao seu cliente que ele conhece do assunto, que ele vai elaborar um documento que vai justamente disciplinar as relações entre os sócios e vai mostrar serviço, e com isso vai poder cobrar por esse trabalho, é um trabalho, né? Acordo de sócio é um ato societário, embora não seja um ato societário público que vá a registro, mas é um documento que interessa muito ao nosso cliente. Então, no nosso exemplo aí, o que o contador deveria questionar com seus clientes, né? Quem será o responsável para ir todos os dias, de manhã cedinho, no Ceasa fazer as compras? Quem é que vai estar, né, no restaurante, na hora do almoço, na hora do jantar, vendo se o atendimento está sendo bem feito, se está tudo correto? Quem será o administrativo financeiro da empresa? Outra questão que também pode ser abordada. Pode ser... Hein? Férias. Que mês o comprador, o homem que faz as compras, sai de férias? Que mês o administrativo financeiro sai de férias? Se não combinar essas questões, vai dar problema na frente. Vai dar. O Prolabore, quanto será o Prolabore de cada sócio? Vai ser valores iguais? Vai ser de valores diferentes? Por que é diferente? A distribuição de lucros, como será feita? O lucro todo será distribuído? Vai ter uma reserva, um fundo de reserva para investimento, para reinvestimento? Todas essas particularidades que eu estou levantando aqui para um restaurante, pode ter tantas outras particularidades para uma outra empresa, um outro tipo de empresa, uma outra atividade. E todas essas particularidades, então, podem fazer parte de um acordo de acionistas. O contador vai escrever esse acordo com todas essas regrinhas que forem combinadas e assina, todos os sócios assinam e pronto, é um documento interno deles. Então, só pelo simples fato dessa sociedade, pelo simples fato desse restaurante ter esse documento assinado entre os sócios, já vai prevenir, possivelmente, já vai prevenir algumas questões futuras, porque uma vez que está escrito, ninguém vai se esquecer do que escreveu, do que assinou, né? Então, muito provavelmente que isso vai ser um instrumento para evitar possíveis questionamentos, possíveis discussões no futuro. Esse documento ele precisa ter testemunhas assinando junto ou só a assinatura dos sócios já basta? Não há nenhum impedimento em haver assinaturas. O ideal é que tenha assinatura, sim, sem nenhum problema. E outra pergunta. Esse documento, você me disse que ele está previsto no Código Civil, né? Desde 2002. Na verdade, assim, esse documento, o acordo, a origem do acordo de cotistas, ele se dá lá na Lei das Sociedades Anônimas, com o acordo de acionistas. A Lei das Sociedades Anônimas é de 1976,
muito mais antiga que o Código Civil, que é de 2002, e lá está previsto acordo de acionistas. Quando veio o Código Civil, lá em um dos artigos dele, que eu não me lembro exatamente qual, ele fala, ele prevê que as sociedades limitadas podem ter regência supletiva pela lei das sociedades anônimas. Então, tudo aquilo que pode se aplicar na sociedade, tudo aquilo que pode se aplicar nas limitadas previstas na legislação da sociedade anônima, pode ser aplicado. Então, por isso que veio, né, esse acordo de acionistas faz parte da regência supletiva das sociedades anônimas. A origem dela é lá na lei das sociedades anônimas. O que é interessante comentar é que um problema recorrente, né, no nosso cenário empresarial são justamente as mortalidades das empresas, né? E muito dessas mortalidades ela ocorre justamente por questão de desacordo entre os sócios, né? E uma vez tudo isso muito bem documentado, eu acho que a gente, com certeza, muitas empresas poderiam não passar por esse tipo de situação, né? Agora, a gente estava até discutindo isso aí anteriormente, por que não fazer isso através de ata? Acho que vale a pena a gente comentar o porquê disso. O Breno, é assim, a ata ela é mais recomendada quando se trata de deliberações de sócios que vai envolver terceiros além da sociedade, né? O exemplo que eu dei, a gente decide, o sócio decide que um dos sócios vai, hipoteticamente, vai conceder um empréstimo para a empresa. Então, isso é aconselhável, é recomendável que seja documentado através de uma ata registrada na junta comercial. Por quê? Porque existe um terceiro envolvido nisso, né? Um terceiro interessado nessa operação aí, que é a Receita Federal. Porque se a gente não justificar um empréstimo de um sócio para a empresa, ela pode entender isso como receita sonegada. Então, sempre que houver deliberação de sócios que envolve, que há interesse de terceiros, isso deve ser documentado através de uma ata e recomendável que se publique, que se registre essa ata ou na junta comercial ou no registro civil das pessoas jurídicas, né? Quando se trata de documento interno, como esse exemplo que eu dei aí sim, então, é acordo de sócio, uma vez que não vai a registro, porque nem interessa ao sócio divulgar essas informações que são até confidenciais, né? Quem é o sócio que vai acordar cedo para fazer compra, quem é o sócio... Isso não interessa a ninguém, interessa a eles próprios. Um dos benefícios desse acordo de sócio é justamente a confidencialidade. Não vai se tornar público, né? Não vai ser um documento publicado. E aí, Iracom, você citou que isso pode ser cobrado. Isso não está incluso nos honorários normais? Isso é um serviço à parte? Como que o contador cobra isso? Com certeza. Na verdade, nenhum ato societário, ao menos na grande maioria dos contadores de escritório de contabilidade, ato societário é um serviço cobrado à parte. Na verdade, o honorário mensal contratado com o cliente, ele abrange apenas e tão somente a escrituração contábil, fiscal e as rotinas trabalhistas. Isso estou falando num geral, né? A maioria dos contadores do escritório de contabilidade cobram essa mensalidade e o que abrange nessa mensalidade, o valor do honorário mensal, é esse serviço. Ato societário sempre é cobrado à parte. Ora, se eu vou constituir uma empresa, vamos dar aqui um exemplo, para mostrar bem claro isso. Eu vou constituir uma empresa e eu cobro X mil reais para fazer a legalização de uma empresa nova. Contrato social, registro do contrato social na junta comercial, CNPJ, inscrição estadual, alvará de localização, tudo mais. Cobro lá, hipoteticamente, R$ 1.500. Aí eu ofereço ao meu cliente
o acordo de sócios. Seu cliente, vamos fazer um contratinho aqui escrito, um acordo de sócios, estabelecendo as regras principais, quando é que existiram as férias, qual é a função de cada sócio na sociedade, quando é que o horário, se tiver algum horário específico para alguém, um mês de férias, se houver algum, o valor do prolabore mensal, enfim, todas as questões que se quiserem normatizar. E eu vou escrever esse acordo de sócio para vocês. Aí escreve aquilo e você vai cobrar um plus sobre aquele valor que você cobra para legalizar a empresa. Então, se eu cobro hipoteticamente R$ 1.500 para fazer a legalização normal da empresa sem acordo de sócio, eu poderia cobrar R$ 1.800, R$ 2.000, porque eu estou incluindo no meu trabalho algo mais, que é justamente o acordo de sócio. Então, voltamos, né, Bruno e Breno, aquela máxima que eu falo sempre. Atos societários é ferramenta para alavancar faturamento do contador, alavancar a receita e alavancar também o profissionalismo dele, né? O conhecimento profissional, a reputação profissional. Isso aqui é uma coisa muito moderna e altamente técnica, e que tem os seus benefícios, porque isso aqui evita litígios futuros, evita questionamento entre os sócios. E ainda mais, como o Breno falou, talvez possa evitar até mesmo o fechamento de uma empresa. Porque, como ele disse, não é incomum. Eu mesmo já tive empresas que eu tive que vender ou desfazer porque eu não funcionei com um sócio. Então, se de repente tivesse um contrato desse desde o começo, teriam havido ali muitos problemas que poderiam ter sido evitados. Iam nos balizar e a gente não tinha esse limiar para seguir, entendeu? Com certeza. E mais, vejam bem, o momento, né? O momento adequado para fazer o acordo de sócio é justamente no momento que está se fazendo a constituição da empresa. Está todo mundo empolgado, tal, e, né? Agora, vou deixar para fazer o acordo de sócio quando já começa a surgir as primeiras desavenças, as primeiras briguinhas entre os sócios. Nem vai ter acordo de sócio, nem vai ter. E eu ainda digo mais, me colocando no lugar de empresário, que já passei por isso, às vezes eu vou falar com o meu sócio, olha, é importante fazer um documento como esse. Muitas vezes vai entrar num ouvido e vai sair no outro. Porém, quando o contador, essa sugestão é parte do contador que já tem autoridade e fala, olha, é importante que vocês façam um documento tal. A gente vai dar muito mais ouvido ao contador do que, por exemplo, eu dar ouvido ao meu sócio ou o meu sócio dar ouvido a mim. Digo por experiência própria. Com certeza, com certeza. É o momento adequado, né? O momento adequado. Agora, numa possível briga entre os sócios e se esse litígio ele avançar para uma causa judicial, isso pode ser apresentado perante ao juiz, numa possível defesa? O que você acha? Tem realidade jurídica? Olha, Breno, acho que não é nem a questão de judicializar aquilo, é uma questão, o simples fato de termos um documento assinado, veja bem, não se pode contratar nada ilegal nem contra a lei, tá? Ponto pacífico isso. Mas desde que o nosso acordo de sócio são coisas legais, não tem nada contra a lei, eu acho que nem chega a judicializar, não vai a esse ponto, porque, convenhamos, as minhas férias em janeiro, é janeiro. O que pode é nós negociar. Breno, está escrito no nosso acordo de sócio que as suas férias é em janeiro, mas esse ano eu precisaria muito ir em janeiro, porque tem uma facilidade, e vamos negociar. Tudo fica mais fácil. Isso é psicológico. Isso é psicológico. Isso não só entre sócios. Qualquer grupamento onde uma empresa com 10 funcionários, é uma empresa pequena com 10 funcionários, normalmente toda empresa tem um regulamento interno. Hora de entrada, hora de saída, hora de almoço, hora do lanche. Quando não tem isso, vira bagunça. Vocês concordam comigo? É a mesma coisa na sociedade, tá certo? Que são pessoas mais esclarecidas e tudo mais, mas
Então, é psicológica, a coisa é psicológica. Existe um documento escrito que eu tenho que ir às 5 horas da manhã fazer as compras. E não vai ser outra pessoa. Sou eu. Eu aceitei. Eu assinei. Quer dizer, o que pode, veja bem, um acordo de sócios, ele não é eterno. Ele pode ser mudado na hora em que as partes desejarem, entrarem em acordo. Olha, vamos mudar isso aqui, eu não acordo mais 5 horas da manhã, eu vou começar a trabalhar às 6. Qualquer coisa pode ser mudada, não é eterno. Mas, tendo escrito, é 1000 vezes mais fácil de resolver os litígios, os questionamentos, do que não ter nada escrito. Então, se nós temos essa ferramenta prevista em lei, e se nós podemos cobrar por isso, por que não vamos fazer? É uma questão de oportunidade, né? Além do mais, você vai mostrar para o teu cliente que você conhece a matéria, né? Que você é especialista na matéria. E ele vai ver, poxa, mas isso aí foi bem lembrado. Realmente, nós temos várias questõezinhas aqui que precisam estar regulamentadas, precisam estar previstas, né, em algum documento. Você pode citar algum exemplo prático aí que você tenha vivido? Olha, eu vou citar o exemplo da minha sociedade com o nosso sócio Júnior, né? Quando nós constituímos a Bahia Sul Assessoria Contábil Limitada, há 25 anos atrás, esse Código Civil que hoje está em vigor ainda não estava em vigor, porque ele começou a vigorar em 2002. Nós abrimos a empresa lá em 1996, né? E eu me lembrei, porque nós tínhamos, né, várias questões, nós tínhamos uma circunstância bem especial, ainda tínhamos muitas raízes no Rio de Janeiro, tanto eu como ele e tal, então tinha questões de logística, eu em Porto Seguro, ele no Rio, vice-versa e tal, e eu senti necessidade disso. Aí eu não fiz um acordo de sócio, porque na época não era previsto em lei, mas eu fiz um contratinho particular entre nós. Eu até intitulei esse contratinho, contrato de constituição de sociedade. E lá eu elenquei todas aquelas regrinhas que eu queria que estivessem normatizadas, assinamos isso e, graças a Deus, nunca precisou se discutir nada. Mas, vejam, é uma questão, é psicológico isso. Eu não posso, eu tenho que dar expediente todos os dias, eu não posso, nós tínhamos essas questões, entendeu? Então, uma vez que exista uma regra escrita, existe um fator psicológico no sentido de todos cumprirem isso, a menos que exista má intenção, mau caratismo e tudo mais, né? Que não foi o nosso caso. Agora, na minha vida profissional mesmo, Breno, respondendo mais diretamente a tua pergunta, eu vi uns 2 casos somente. Em sociedades eram só 2 sócios, mas essas sociedades, elas foram constituídas para fazer negócios de valores bem expressivos. E aí ali saiu um acordo de sócios que não foi eu que redigi, não foi a minha ideia, confesso, foi um advogado que acompanhou essa montagem, né, dessa sociedade que trouxe esse acordo de sócios. Eu acho que é basicamente isso, né? Uma última dúvida. Em quantas vias se faz esse documento? 2 vias é suficiente. Eu diria, fazem tantas vias quantos forem os sócios. Se são 2 sócios, 2 sócios. Se são 3 sócios, 3 sócios. Para que cada um fique com a sua via assinada. Não é? O contador não precisa armazenar isso, não. Ele pode ter uma cópia para ele, sim, com certeza. Entendi. Mas então, é um documento interno que deve ficar na empresa, né? E como o contador muitas vezes é o mediador, né, desse questionamento de sócio, então é bom ele ter uma cópia com eles, com certeza. Tem mais alguma dúvida, Breno? Não, está bem sanado aí, assunto bem interessante mesmo, né? Realmente que deveria ser até uma obrigação, né, para as empresas ter esse acordo para poder realmente evitar aí vários tipos de briga entre os sócios, né? É um assunto bem interessante que eu acredito que poucos contadores dominam.
Não é nem questão de dominar, porque não é nada, Bruno, não tem nada de complexo, não tem nada de difícil, entendeu? É você ter boa vontade, é primeiro ter a perspicácia, né, de abordar esse assunto com o teu cliente. E aí, o momento certo, o momento exato de tocar nesse assunto é justamente no momento da constituição da empresa. No momento que ele está discutindo com o cliente a constituição da empresa, ele tem que trazer, seria o último item lá da reunião, acordo de sócio, acordo de cotistas, certo? Isso vai, obviamente, vai trazer uma prova, né, que ele vai fazer perante o cliente, que ele tem conhecimento, que ele está trazendo uma ótima ideia, né? Então, é algo que uma ferramenta, né, que poucos utilizam, mas que eu penso que é algo que tem que ser mais utilizado, não só como medida de prestar um melhor cliente, um melhor serviço ao cliente, como também forma de melhorar a tua remuneração. E aí me pintou uma última dúvida aqui. Você sabe que, às vezes, o contador ele constitui a empresa do zero, mas também não é incomum ele pegar empresas que venham de outros contadores. Você acredita que vale a pena o contador ele colocar ali dentro do método de trabalho dele, sempre que ele receber uma empresa, ele perguntar aos sócios se ele já tem esse documento, se não tiver, ele mostrar essa oportunidade? Eu acho super interessante, primeiramente, o contador ele já ter como rotina, né? Como rotina de trabalho dele, no momento em que ele está constituindo a empresa, ele oferecer esse trabalho, o acordo de sócio. E na circunstância que você citou aí, acho muito boa a observação sua, no sentido de receber a documentação, levantou lá toda a documentação que recebeu, não viu nada de acordo de sócio, é o momento de ele perguntar para o cliente dele. E aí, eu recebi a documentação toda aqui, examinei e não vi nenhum acordo de sócios. Você tem acordo de sócios? Não tem. Você não acha necessário ter um acordo de sócios? Acho que é também um momento muito oportuno para oferecer. Mesmo que o cliente venha responder que não quer, mas vai mostrar para o cliente que ele sabe do assunto e oferecer o assunto. Quer dizer, forma de mostrar ao cliente que o teu conhecimento. É muito importante essa questão, a gente conversando, né? Essas nossas palestras, é muito importante que a gente vai percebendo, né? Certos detalhes que a gente nem pensa na prática, né? Nem pensa. É verdade. E isso aí é uma coisa bem interessante, né? Porque eu acho muito importante o cliente saber e você mostrar para o cliente o teu conhecimento. Porque se você está ali quietinho, não fala nada, manda aquele arroz com feijão, as guias dos impostos, a folha de pagamento, um balancete lá uma vez ou outra, esse contador é igual aos outros, né? Agora, se você vem com essas novidades, vem com essas ofertas, presta um serviço, é diferente. O cliente começa a me ver de outra forma, de forma diferente, né? E aí vem aquela questão, chegamos lá no nosso colega, o Pedro Neri, né? Aí você começa a mostrar que você não é um contador de fazedor de guias, e sim um contador consultor. E só mostrando essa qualidade que você vai poder cobrar um melhor honorário, alavancar mais a tua receita e tudo mais. E, principalmente, não é só a receita, alavancar a tua reputação profissional. E isso vem assim, de encontro ao que eu falo sempre aqui no escritório o tempo todo. Na publicidade, uma vez me contaram uma história que o ovo não sei se é uma lenda ou se é uma história verdadeira, mas dizem que o ovo de pata é muito mais nutritivo do que o ovo de galinha. Só que convencionou-se a gente consumir ovo de galinha, porque a galinha, depois que ela coloca o ovo, ela cacareja. Então, aí é isso que você falou. Se o contador está sempre falando, sempre mostrando para o cliente que ele tem conhecimento, o produto dele vai ser muito mais bem visto
ele pode até cobrar mais porque ele mostra autoridade para o cliente. E a gente fala muito sobre isso aqui, da questão do ovo da pata e ovo da galinha. Que a galinha, ela fala, né? Ela cacareja depois que ela coloca. A pata, não. E às vezes não é só você fazer a publicidade, né, do teu conhecimento. Às vezes até é obrigação, né? Vamos e ganhamos. Às vezes é obrigação. Vou dar um exemplo aqui que acontece muito, mas muito no meio contábil, nesse meio aí de contadores de escritório de contabilidade. Muito. Sai lá o balancete, trimestralmente, semestralmente, sai um balancete. No meio do ano sai um balancete lá, aí o balancete mostra lá que a empresa está com um saldo de caixa de, hipoteticamente, vamos botar aqui um exemplo aqui, R$100.000. É uma loja, é um restaurante, é uma loja de sapatos, é uma loja de roupa, saldo de caixa, R$100.000. Aí, eu, por exemplo, desculpa, Irapuã-Negreiros, a primeira coisa que eu vou fazer é checar se esse saldo de caixa está realmente certo. Está certo? Não falta contabilizar nada, tal, está certo. R$100.000. Isso é obrigação, chamar o cliente e dizer, você tem 100 mil reais dentro do teu cofre hoje? Não, lógico que não. Não tenho nada. Ninguém deixa 100 mil reais no cofre hoje em dia, né? Ninguém. Discutir com o cliente, mostrar ao cliente que isso aí, ele está cometendo um erro, tem alguma coisa errada. E vamos descobrir o erro e vamos corrigir o erro. E a gente vê, a gente recebe contabilidade de outros escritórios com um saldo de caixa de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil. Isso aí não se consegue. Não se consegue. Quer dizer, então, isso aí já é obrigação. Já é obrigação. E mesmo assim, você cumprindo a sua obrigação de chamar o cliente e mostrar um saldo de caixa desse, que sabe-se perfeitamente que é um saldo de caixa fictício, ele vai dizer, pô, o cara está prestando atenção. Então, são essas coisas, esses pontinhos assim, que o contador tem que estar atento para ganhar a confiança do cliente, para melhorar o valor do seu honorário, para melhorar e fazer crescer a sua reputação profissional. É isso aí. Do meu ponto de vista, acho que não resta mais dúvidas. Breno também não tem dúvida, né, Breno? Não. Beleza. Esse foi mais um Atos Societários na Prática. E como a gente sempre costuma falar, havendo qualquer dúvida, é só enviar a mensagem que os especialistas estão sempre dispostos a estar atendendo aí. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, Breno, Irapuã. Obrigado, pessoal, pela audiência. Uma boa noite e continue acompanhando a gente aqui nas redes sociais. Boa noite a todos. Foi um prazer falar mais essa palestrinha aí, com esse assunto bem interessante, e brevemente estaremos aqui novamente para abordar outros assuntos de interesse da classe contábil.